Olá, parabéns por você estar aqui hoje para assistir essa palestra do Cultai, que é um evento de transformação através do estudo espírita. Meu nome é Lúcio Maia e eu estou aqui hoje para apresentar para você a palestrante que vem a seguir. O nome dela é Eunice de Paula e ela tem um tema muito legal que é o estudo espírita em busca da transformação. Então, fique com a gente. Boa noite a todos. O meu nome é Eunice Aparecida de Paula. Estou bastante feliz por estar participando desse congresso. Acredito que a união de várias pessoas para divulgar o espiritismo pela internet é muito importante, porque com certeza o estudo do espiritismo transforma. Ele nos dá uma visão melhor do mundo, nos dá mais esperança, trabalha bastante com relação aos nossos sentimentos e principalmente nos dá a sabedoria necessária para tomar decisões. Eu sou economista, estudei na PUC em São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. Trabalho hoje na área médica, dando suporte de especialização para os médicos, para veterinários, para dentistas, e a empresa filma congressos, e aí através dessas edições filmadas eu acabo passando material para os médicos que compram comigo esse material de especialização. Então eu acabo dando um suporte aí, dicas para que eles possam se atualizar. Eu estudo espiritismo há mais de 20 anos. Fiz especialização em algumas áreas e agora, por último, o meu estudo está sendo de toxicodependência e eu fiz um curso pela Unifesp. E faço parte da equipe maravilhosa do Grupo de Estudos Espírita Leon Denis, em Mongaguá, São Paulo, litoral sul de São Paulo, e estou muito feliz de pertencer a essa casa. A equipe é uma equipe bastante unida, gosta de estudar, trabalha com bastante amor e nós acabamos fazendo um trabalho responsável e amoroso todos os dias. A casa, inclusive, tem feito muita coisa boa por mim. Eu tenho um blog que chama Cria e Recria Faz Magia, e o endereço do blog é eudepaula.blogspot.com.br. Lá eu coloco coisas que gosto, pessoais, música, vídeo, até coisas sobre artesanato, ideias, mas também tem um link para o site oficial do grupo. E aí quem clica no meu blog acaba tendo acesso à informação do grupo. E pessoalmente eu criei um outro site do grupo de estudos UGELD, de Estudos Espíritas Leon Denis, que para mim foi muito importante porque eu coloco palestras em vídeo, novidades e informações da casa também, que nós fazemos todas os encontros de estudos e também as palestras. Então nesse blog, nesse site que eu criei, também tem informações. E estou no Facebook, no eapaula@facebook.com. Bom, nós vamos falar hoje o tema o estudo espírita em busca da transformação. Eu escolhi esse tema porque acredito que o espiritismo na minha vida me transformou de uma forma bastante sólida e eu acabei transitando por muitos anos em várias religiões, tentando buscar aquele Jesus que eu tinha no coração. Eu tenho uma formação católica inicial, porque minha família era católica, minha mãe frequentava muito a missa, meu pai também tinha toda uma organização
para esse tipo de crença e acabava frequentando também a Igreja Católica. Mas eu tinha parentes distantes que eram adeptos do Espiritismo, um primo, inclusive, que estudava Espiritismo há muitos anos, e que eu, desde criança, ouvia histórias a respeito do Espiritismo. Em seguida, quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, o meu pai sofreu um acidente grave de carro e ficou com o lado esquerdo imobilizado e a clavícula, e os médicos disseram que ele não poderia mais trabalhar como motorista porque ele não teria mobilidade do braço. Mas nessa época nós tínhamos o Zé Arigó, em Minas, na região de hoje está o Chico Xavier. Estava o Chico Xavier. E meu pai viajou para lá e fez cirurgia mediúnica e se curou. Trabalhou mais 25 anos como motorista e nunca mais teve problema. E aí isso me despertou para entender um pouco mais o Espiritismo. Mas eu era muito criança, então eu fui seguindo a minha vida com essas informações e acabei participando da Igreja Católica. Quando eu fiquei adolescente, todo adolescente é rebelde, eu com certeza também fui muito rebelde, acabei tendo alguns conflitos com meu pai. E eu sou filha única, e aí acabei tendo algumas crises de identidade, de busca, até que tive uma grande decepção aos 17 anos, e fiquei bastante triste com meu pai e saí de casa. Em seguida fui fazer faculdade, fiz psicologia, depois trabalhei um pouco com vendas e fui seguindo a minha vida com muita dificuldade, porque é um passarinho que sai da gaiola, recém novinho, né? Tem muitas turbulências. Aí acabei tendo algumas tristezas no decorrer do caminho, algumas quedas, algumas frustrações, e em seguida tive uma grande decepção amorosa. E aí eu fui procurar o Espiritismo. Minha mãe, nessa época, já frequentava a Federação Espírita de São Paulo e eu assistia algumas palestras de vez em quando com ela. E como meu coração estava muito amargurado, eu resolvi fazer uma entrevista no DEPOI, que é o departamento que recebe as pessoas de início na casa, e chorei muito e coloquei bastante a minha tristeza a respeito de tudo que estava acontecendo. E aí fui fazer o primeiro tratamento espiritual da minha vida. E foi fascinante porque eu descobri tantas esperanças com as palestras que assisti, tanta luz, tanta bondade, que eu fiquei curiosa em querer estudar. Sempre fui muito estudiosa, sempre quis estudar tudo que era interessante, então o Espiritismo também acabou sendo uma maneira de estudo. E aí, conversando com o pessoal, já me encaminharam para o estudo. Eu fiquei na federação em torno de 10, 11 anos, então estudei lá todos esses anos. E participei de cursos práticos de passe. E aí vim para Mongaguá. Mongaguá para mim é o canto de paz e tranquilidade. Adoro a cidade, adoro morar aqui. E aí conheci o grupo Leon Denis. E nesse trajeto todo, todas as vezes que eu tive contato com o Espiritismo, eu sempre vi muita luz, muita bondade, muito trabalho dedicado ao outro e muita esperança. E isso foi me dando uma estrutura tão boa, tão salutar, que eu comecei a ver o mundo com os olhos mais amorosos, comecei a ter mais paciência, a minha revolta foi se amenizando e eu fui me equilibrando. E hoje eu tenho uma paixão enorme por fazer parte do Espiritismo e vou continuar estudando por muitas e muitas encarnações, porque eu acho que uma encarnação só é muito pouco tempo
para que a gente possa dimensionar o estudo espírita. E principalmente tem obras belíssimas, não só da codificação, mas de outros espíritos, que se a gente quiser ter contato com elas, precisa de muito tempo, com certeza. Tem grandes livros a serem lidos. Bom, vamos lá. Tópicos do tema de hoje. Eu vou traçar a primeira ideia do Espírito Emmanuel, que é o espírito que acompanhou a vida do Chico Xavier, e toda a obra do Francisco Cândido Xavier foi organizada junto com ele. Ele que iluminava mediunicamente todo o trabalho do Chico. E aí tem um texto de evolução e espiritismo que é muito bonito e que já podemos até já começarmos a pensar a respeito do espiritismo. Depois nós vamos falar um pouco sobre os equívocos que nós cometemos e muitas vezes nós criamos problemas para nós mesmos justamente por causa desses equívocos. Dicas para o estudo, Allan Kardec, Espiritismo e suas obras básicas, principalmente contar um pouquinho rapidamente, porque é uma conversa muito longa, então nós vamos pincelar para que vocês possam ter uma ideia de toda a estrutura do Espiritismo. E por último, com o texto do José Herculano Pires, nós vamos falar dos elementos fundamentais do Espiritismo para transformar o nosso mundo para melhor. Isso para que a gente possa caminhar e ter uma ideia, pelo menos básica, de como é importante essa transformação. E aí, finalizando, eu vou passar um vídeo para vocês de um depoimento do Francisco Cândido Xavier sobre Jesus, Kardec e nós, com a voz dele. É muito bonito. Vamos lá. Espero que vocês gostem e que eu possa acrescentar um pouco no coração de vocês essas informações. Emmanuel sobre evolução e espiritismo. Quando se tem de percorrer uma estrada longa e cheia de pedregulhos, não se torna mais fácil quando essa estrada está iluminada? Contudo, o trajeto se torna mais curto ou menos cansativo porque o viajante consegue enxergar o final da estrada. Essa luz que o Emmanuel indica nessa frase e os pedregulhos quer dizer a rotina da nossa vida, todas as dificuldades que temos, todos os problemas, toda jornada que nós temos que passar com essas dificuldades para a nossa evolução. E o Espiritismo ele vem dar essa luz, porque ele explica as leis divinas e nos dá o guia de como Jesus deixou para nós o guia moral para a tomada de decisões, para que nós consigamos ser seres humanos melhores. Então é óbvio que se você tem problemas para resolver na sua vida, porque todos nós temos problemas, principalmente quando a gente sonha em realizar alguma coisa, quando a gente tem a perseverança de lutar por algo, nós com certeza sempre temos problemas. Mas quando você tem a certeza de que você tem o guia da palavra do Cristo, quando você tem certeza que você tem uma proteção divina que nos ilumina, nos dá a dica da melhor decisão, já meio caminho dessa jornada já está traçado. Então você se sente até mais seguro. O esclarecimento apenas nos mostra a direção correta a tomar, mas não poupa a caminhada para se chegar ao objetivo final, que é a perfeição. Assim, para manter-se equilibrado, basta persistir no caminho iluminado, mesmo que os pedregulhos, às vezes, firam nossos pés. Se resistirmos à tentação de buscarmos atalhos na escuridão, porque as pedras no caminho estejam nos parecendo muito grandes, estaremos adquirindo o aprendizado, que no final do caminho terá nos proporcionado a evolução espiritual. Isso, para mim, nos mostra principalmente que quando você tem
o entendimento das leis divinas, quando você tem a certeza de que Deus deixou do seu lado um guia espiritual que te acompanha e que te dá toda a proteção e as ideias necessárias para a tomada de decisão, quando você tem calcada toda uma palavra de Cristo nos ensinando a condição moral de como se nos tornarmos melhores, com esse esclarecimento você vai estar tendo a direção correta, mas a caminhada continua e você terá que se manter firme, porque apesar de todo esse entendimento, você terá que passar pelas dificuldades que estão traçadas a partir da sua decisão. Se nós resistimos à tentação e buscamos atalhos porque a gente não quer mexer dentro de nós, nos nossos sentimentos, ou até acha muito complicado demais ficar tendo que buscar tanta leitura e tanto entendimento para as coisas do dia a dia, nós estamos fadados a errarmos mais. E principalmente poderemos até nos perder no meio do caminho, e aí toda a dor que já teríamos com todo o esclarecimento se tornará maior por causa do atalho, por causa da tentação, por causa da escolha que eu estou fazendo. Então, todo e qualquer problema que temos na vida, principalmente nós temos como escolher e organizar ideias sólidas para que esse caminho seja amenizado, ou para que eu tenha ideias positivas para a resolução dos problemas que eu vou enfrentar. Não devemos temer os nossos erros. Eles são janelas a nos indicarem o caminho a seguir. Seria impossível vencê-los se não identificássemos tais quais são, nem maiores nem menores. A doutrina espírita busca o amor no seu mais amplo sentido. Não devemos temer nossos erros. Errar faz parte da rotina da vida. Ter problemas faz parte da nossa jornada de evolução. O que acontece é que nós sempre aprendemos com as nossas dificuldades. Se erramos e prestamos atenção quais foram os motivos de nosso erro, nós também temos um grande aprendizado. E aí, a partir disso, você não erra mais. Eu até brinco dizendo que, como eu vou errar, eu pelo menos não vou errar o mesmo. Eu vou errar diferente. Porque, pelo menos, errar diferente faz com que eu perceba que aquele erro antigo eu já aprendi e já estou melhorando naquela situação, naquele tema. E principalmente, toda e qualquer dificuldade que eu terei, eu estarei mais firme, mais confiante e dono da minha decisão, sabendo que eu serei protegido, que eu serei amparado. E a doutrina espírita busca o amor no seu mais amplo sentido. E aí, a partir disso, ela nos dá o entendimento necessário para todas as condições das dificuldades da vida e, principalmente, como pertencermos às leis divinas e cumprirmos essas leis para nos tornarmos seres humanos melhores. Esse texto foi tirado de 2 livros, Plantão de Respostas e Leis de Amor, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e o Emmanuel, que trabalhou com esse texto. E aí ele deixa uma frase que diz: a frase que estimula o bem gera alegrias imorredoras. Primeiro, essa foto me passa muito a ideia de que quando eu faço o evangelho no meu lar, periodicamente, e tento estudar a palavra do Cristo com carinho, com boa vontade, eu vou tecer o bem em toda a volta do meu lar. Vou trabalhar com a luz divina em toda a volta do meu lar, protegendo esse lar. E principalmente eu vou estar trabalhando em prol da minha evolução com o entendimento da palavra do Cristo. E aí, quando eu propago essa palavra do Cristo, quando eu propago as frases do bem,
eu vou estar gerando alegrias imensas. Eu vou estar modificando e dando esperança àquele que eu estiver passando essa palavra. Então nós temos aí muitas condições de estarmos fazendo um mundo melhor. Os nossos equívocos. Cuidamos do cabelo, mas esquecemos do conteúdo dos nossos pensamentos. Então, nós sempre estamos preocupados com a nossa beleza exterior, mas esquecemos que o que nos dá a verdadeira felicidade é o equilíbrio e a harmonia interior. E se nós cuidamos daquilo que pensamos e colocamos nos nossos pensamentos conteúdos positivos, adequados, benéficos, meio caminho andado para a felicidade e para a harmonia eu já tenho na minha caminhada. Enfeitamos os lábios, mas não policiamos a boca, porque falamos muita bobagem. Muitas e muitas vezes nós adoramos a fofoca, a maledicência. Muitas e muitas vezes, com uma frase intempestiva, mal-humorada, nós podemos magoar profundamente outra pessoa. Porque apesar da boca falar grandes coisas e deixar grandes esperanças e construir sentimentos, a boca também pode trabalhar com frases que destroem. Então nós temos que ter um cuidado enorme com o que falamos. Adornamos as orelhas, mas não selecionamos o que entra pelos ouvidos, porque nós ouvimos muita bobagem. E, infelizmente, aquilo que é necessário para que nós tenhamos paciência em ouvir, muitas vezes a gente nem está preocupado. Principalmente agora, com essa onda tecnológica dos tablets, iPads e todos os telefones, smartphones, smart TV, todas. Todo mundo fica em pequenas ilhas, né? Ninguém ouve mais ninguém, ninguém conversa com mais ninguém, ninguém se preocupa em ouvir o outro. Se preocupa em passar palavras do bem para o outro. Enfeitamos a unha do pé, mas não trilhamos o caminho certo. Quer dizer, nós estamos sempre preocupados com a beleza exterior, mas esquecemos que também trilhar o caminho da honestidade, da perseverança, do trabalho, da humildade, o caminho do bem, o caminho do Cristo, é o melhor para nós. Porque sem isso, nós não teremos estruturas para desenvolver a verdadeira felicidade. E aí não adianta nada estarmos lindos e maravilhosos, com os pés bem feitos, sandálias de grife, roupas incríveis, toda uma aparência maravilhosa, se nós estamos andando por caminhos escusos, tendo amizades de pessoas que estão desequilibradas, que estão sofredoras, e aí nós estamos arrumando mais problemas para a nossa caminhada. Passamos cremes nas mãos sem nos lembrar de usá-las no carinho quando do encontro com outras mãos. Quantas e quantas vezes nós damos a mão para alguém com desdém? Ou às vezes nem queremos tocar a pessoa. Dar um abraço, então, é uma dificuldade imensa. Muitas vezes mais ásperas e calejadas as mãos de um trabalhador, aí que nós não queremos tocar mesmo, porque ele é inferior a nós. É terrível isso. Esse tipo de sentimento discriminatório nos dá a sensação de um atraso espiritual muito grande. E cadê o carinho? Cadê o olhar do mundo com mais amor? Cadê a boa vontade em respeitar o outro no seu nível de entendimento, no seu nível de estrutura de vida? Ou então, na oferenda do prato de comida para aplacar a fome de um carente? Quantas e quantas vezes nós passamos pelos carentes das ruas e evitamos até olhar, porque isso nos faz mal. Só que não nos colocamos em nenhum momento com a predisposição de ajudar aquela criatura. Nós temos muitos problemas materiais, muita falta de tempo, e aí aquela criatura passa desapercebida.
Até porque nós estamos sempre olhando para nossos problemas e a nossa existência. E o que ocorre à nossa volta, muitas vezes a gente nem percebe. Ao administrar a riqueza, não percebemos que gastamos num só almoço entre amigos ou parentes o salário do mês de uma família pobre. Isso é verdade. Quantas e quantas comidas nós não desperdiçamos e jogamos fora? Quantas e quantas vezes nós temos uma geladeira repleta e olhamos para a geladeira com vontade de comer algo que não está lá. E não estamos dando graças a tudo aquilo que Deus nos abençoa para termos dentro daquela geladeira. E somos prepotentes quando lidamos com a empregada, o motorista, o faxineiro ou qualquer serviçal que tenha um emprego um pouco abaixo do cargo que você possa ter. E aí nós olhamos como criaturas que não nos merecem atenção. Esquecemos que eles não são pobres, apenas estão naquela condição. Porque é nessa função que cuidam de reparar falhas do passado. Até porque, qual é a cidade, qual é o local que vive sem um lixeiro, sem uma empregada doméstica, sem um motorista? São funções importantíssimas e nós temos que respeitar. Até porque talvez eles tenham muito a nos ensinar e nós, com o nosso egoísmo e com a nossa vaidade, desdenhamos essas pessoas. Você é surdo ou burro? Já lhe expliquei várias vezes, como se soubéssemos tudo. E não temos a menor paciência em tratar com respeito aquela pessoa que tem um cargo menor do que o meu. Allan Kardec deixa uma frase que eu acho que me acompanhou por muito tempo. E essa frase eu acho que me fez voltar para o Espiritismo, inclusive de uma forma mais sólida ainda. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso, ou não o torna melhor para o próximo. Então não adianta nada acreditar em um misticismo ou uma religião, ou tomar a atitude de se intitular assim, com a crença X, mas ela é tão mecânica que não nos atinge de verdade o coração e não nos transforma. E o que o Cristo quer que nós façamos é que nós tenhamos uma fé que possa ser vivida interiormente a ponto de nos transformar para pessoas mais amorosas, mais humildes, mais caridosas. E nós evitamos isso, porque mexer dentro dos nossos sentimentos muitas vezes dá muito trabalho, até porque nos transformar, às vezes mexe com orgulho e vaidade, com os nossos defeitos, e nós não gostamos muito de mexer com isso. Só que de nada adianta crer se essa crença não me transforma, se essa crença não me dá esperança, se essa crença não me guia para tomar atitudes melhores. Então vale a pena pensar a respeito disso. Nosso querido Jesus, se Jesus tivesse deixado suas receitas de bem viver, sofreríamos ainda mais do que sofremos. Se Kardec não se submetesse às perseguições do clero e da sociedade para nos deixar o espiritismo, e seria ainda mais difícil viver. Com certeza, sem os ensinamentos do Cristo e nós espíritas, sem toda a obra de Kardec, pode ter certeza que a dificuldade seria muito maior, a nossa ignorância seria muito maior e nós estaríamos completamente perdidos na Terra. Quem não é espírita, que esteja me ouvindo, precisa ter um contato mais próximo com isso para tentar entender as leis divinas, como é que elas se comportam, como é que nós devemos pensar a respeito delas e vivê-las no dia a dia das nossas vidas. Os ensinamentos morais do Cristo, eles podem passar séculos e séculos e sempre serão maravilhosos. Porque nós temos tanta dificuldade em sermos boas pessoas,
por causa do nosso egoísmo, porque nós só pensamos primeiro em nós e depois no outro. Saber que não morremos e que ninguém paga dívidas de terceiros é muito confortador. Ficamos sabendo que não há injustiça e que agredimos é a nós que o fazemos. Temos tudo para ser felizes e só não somos porque não queremos. Porque o Espiritismo nos ensina que todo ato acaba recebendo de volta uma recompensa ou uma prova. Todas as vezes que eu cometo atos em prol do bem, eu estou de acordo com as leis divinas. Mas quando eu sou egoísta, quando eu sou vaidoso, quando eu maltrato o ser humano, quando eu não tenho paciência, quando os sentimentos de ódio, rancor, maledicência e toda a gama de sentimentos ruins acontecem, eu estou contrária às leis divinas. E aí, como a lei de ação e reação existe, tudo aquilo que eu planto, eu colherei algum dia. São energias que eu estou organizando e que logo serão devolvidas para mim. Até porque no universo nada é por acaso. Tudo se complementa, tudo se transforma, tudo gera e é gerado através de uma lei bastante equilibrada, bastante harmônica. E nós temos que contribuir para que essa harmonia permaneça. Se nós agimos com violência, rancor, angústia, mágoa, maledicência, nós estamos indo contrária a essa harmonia, nós estamos prejudicando essa organização. E aí nós estamos plantando energias muito ruins que serão devolvidas em algum momento para as nossas vidas. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-os de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Segundo a lei de ação e reação, o que plantarmos hoje, colheremos no futuro. Cabe a nós sabermos escolher o melhor de nossas ações para que possamos trilhar um caminho de boa colheita. E principalmente, para que nós possamos colaborar com o outro, porque a verdadeira felicidade só estará nas nossas mãos quando nós aprendemos a amar o outro como a nós mesmos. Essa frase parece tão simples, mas não é. No dia a dia é muito difícil amar o companheiro, uma companheira, um amigo, alguém que trabalha conosco, como nós nos amamos. Porque nós somos muito egoístas, nós somos muito orgulhosos. Então nós até nos esforçamos, mas não conseguimos 100% trabalhar com isso. Isso é um exercício, é uma prática, é um hábito que teremos que desenvolver dentro de nós, até porque nem sabemos muito direito o que é o verdadeiro amor. E aí, com certeza, o que plantarmos hoje, colheremos no futuro. Então, cabe a nós plantarmos o melhor. Os livros da codificação são livros maravilhosos. Só que nós temos um pequeno erro aí, no início de quem toma contato com o Espiritismo, porque essa frase, eu estou lendo sobre Espiritismo e já é o 4º romance espírita que leio. Existe uma visão distorcida sobre isso, porque os romances e outras obras espíritas são ótimas leituras, mas elas não substituem a informação da codificação de Kardec. E esses 7 livros são tão importantes e tão profundos que você pode levar a vida toda estudando e sempre você terá novidades a respeito da leitura que tiver, porque eles são extremamente aprofundados. As discussões que você pode levar a respeito de cada um dos temas são imensamente importantes.
Você deve começar e terminar o seu dia lendo o Evangelho, até porque você harmoniza a sua casa, as palavras do Cristo e o entendimento do Cristo estão nesse Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma bastante explicada, e você pode estar aprendendo o código moral que Cristo nos deixou. E aí o tempo de 5 a 15 minutos é porque não é necessário você ler uma página inteira, leia um parágrafo. No momento que você ler esse parágrafo com atenção, tentando absorver aquele entendimento para o seu aprendizado, para a sua evolução mental, você já está com o meio caminho andado. Você pode começar com uma prece inicial, pedindo que a leitura te dê esclarecimento. Em seguida, essa leitura você pode, de alguma maneira, pensar a respeito do que leu e tentar entender aquilo que leu. Você pode fazer algumas vibrações mentais a respeito da sua família, do seu lar, do seu trabalho, das questões do dia a dia, pedindo as bênçãos divinas para que ocorra tudo da melhor forma. E você pode finalizar com uma outra prece para finalizar a leitura. As preces não precisam ser decoradas, porque nós espíritas acreditamos que a verdadeira prece é aquela que conversa com Jesus, é aquela que conversa, usa o coração e a mente de forma sincera, conversando com o Cristo. E todas os pedidos e os agradecimentos que temos, até porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir, porque Deus nos dá benesses todos os dias, são de forma sincera, sem nenhuma frase decorada, sem nenhuma prece decorada. Porque o verdadeiro sentimento está no coração. E quando você usa esse sentimento do coração para fazer uma prece, essa prece tem uma energia poderosa. O livro que é o Espiritismo é um livro que dá uma dica de como funciona o Espiritismo, dá até para quem não conhece nada sobre o Espiritismo, dá um guia de toda a estrutura do estudo espírita. Esse você pode começar a estudar, depois você pode até se num segundo momento estiver tranquilo, você pode ir para uma leitura um pouco mais aprofundada do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos são questões que indicam principalmente toda a estrutura da comunicação dos espíritos conosco. Kardec, inclusive, teve um brilhante apoio de uma equipe espiritual de elevada condição, e o livro é extraordinário, tem muitos ensinamentos, e você passa com certeza a vida inteira usando esses ensinamentos e revisitando todas essas questões que esse livro mostra. A cada leitura deve ser estudada com atenção para que o entendimento possa ajudar às novas decisões para a sua vida. Quando você se coloca na predisposição de estudar o Espiritismo, naturalmente esse estudo vai te transformando. Você vai entendendo as dificuldades da vida, as leis de Deus, as leis de ação e reação. Você vai entendendo como é melhor respeitar o outro. Você começa a entender até as dificuldades do outro, a ignorância do outro. Você olha o mundo com mais amor. As obras básicas da codificação espírita. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868. Todos esses livros têm uma fundamentalização extremamente bem organizada.
O Allan Kardec era um pedagogo que tinha muita organização, tinha uma inteligência aprimorada, foi um cientista mesmo na codificação, porque ele fazia perguntas aos espíritos de modo a ter várias e várias respostas de vários e vários espíritos importantes que auxiliaram na codificação e que deram a ele um suporte da verdadeira condição da palavra dos espíritos para essa codificação. Então ele em nenhum momento ele teve dúvidas naquilo que ele estava escrevendo. Então, por isso que essa obra é tão maravilhosa, até porque existem coisas que foram escritas em 1850 e que hoje a ciência está desvendando. A própria Gênese tem muito cunho científico e hoje nós vemos várias coisas que a Gênese falava em 1868 e que nós estamos vendo a nossa ciência descobrindo. Outras obras do Kardec, o que é o Espiritismo, que eu mesmo comentei, que é em 1859, obras póstumas em 1890, o Espiritismo em sua expressão mais simples, 1862, e o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Todos esses livros estão até para download em vários sites, mas podem ser até no próprio site da Federação Espírita Brasileira, e eu tirei desse site www.espirito.org.br/portal/codificação. E esse site, inclusive, tem textos maravilhosos, vale a pena, é um site que tem muita coisa boa para ler, além dos livros da codificação. Os elementos fundamentais do Espiritismo para transformar nosso mundo para melhor: o amor, o trabalho e a solidariedade. Esses 3 itens são os verdadeiros itens fundamentais para que nós possamos transformar a nossa caminhada, a nossa existência, a nossa postura frente à vida. O amor abrange a compreensão, a tolerância e a verdade. Se não tiver esses 3, não é amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro ele compreende, ele tolera, ele sempre está de acordo com a verdade. Ninguém ama a mentira, pois mesmo os mentirosos apenas a suportam na falta da verdade. O homem egoísta produz um mundo egoísta, o homem altruísta produzirá um mundo mais generoso, bom e belo, que todos desejamos. Não podemos fazer um bom plantio com más sementes, temos de melhorar as sementes. Não há afetos entre corações insensíveis. Isso quer dizer que se você tiver boa vontade em olhar o mundo com mais amor, você naturalmente terá mais compreensão para com o outro, tolerância para com a ignorância alheia e estará defendendo a verdade em todos os instantes de sua caminhada. E se você quer fazer um plantio de atitudes do bem, você precisa se tornar mais generoso, porque aí o mundo que você estará organizando à sua volta será um mundo muito bom, muito belo e harmonioso. E aí você terá um amor de verdade. O Espiritismo nos mostra que o coração de pedra é duro por falta de compreensão da realidade, de transições negativas que o homem desenvolveu em tempos selvagens e brutais, pura ignorância. O coração de pedra, na realidade, é o ápice do egoísmo. É você olhar para si mesmo e não estar nem aí para olhar do lado. Se o outro tem problema, se ele não tem, se ele precisa de você ou se ele não precisa, o que interessa é você, sua vida, sua realidade, suas coisas.
Só que o que acontece? Você nunca vive feliz assim. Porque o ser humano é um ser social e ele precisa de compreender os outros e ter bons relacionamentos para que a sua vida se desenvolva. E aí, se ele toma esse tipo de atitude, ele vai continuar sendo selvagem, ignorante, egoísta e nunca será feliz. O amor verdadeiro é socorro e salvação. Com o estudo, uma cortina se abre aos nossos olhos, esclarecendo e aumentando o horizonte do crescimento sobre a vida. E é verdade, quando você começa a ter uma doutrina que te dá entendimento, te dá esperança, te esclarece a tranquilidade de saber que além da morte você terá um mundo extraordinário para se desenvolver enquanto espírito, que você poderá estar contribuindo todos os dias da mesma maneira que tenta contribuir aqui, que você terá contato com todos os seus entes queridos que foram embora. Parece que a vida se torna uma vida com mais sentido. Parece que a sua existência começa a se colocar num papel importante para que esse mundo se desenvolva. E aí você começa a compreender o porquê sofremos. Até porque a grande maioria dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que geramos com pensamentos errados, palavras erradas, ações erradas, escolhas erradas. E aí nós nos colocamos numa turbulência e aumentamos a dificuldade das nossas vidas justamente porque enxergamos o mundo de forma distorcida, sem amor, com muito egoísmo. Se queremos mudar a sociedade, devemos mudar os homens interiormente. Temos que melhorar as sementes. É lógico, não adianta você melhorar a estrutura social, as leis, toda a governança, se você continua com homens que estão moralmente desequilibrados. Você precisa colocar no poder, na estrutura dessa sociedade, gente com mais amor, gente com mais afeição, gente com mais boa vontade, tolerância e, principalmente, gente que lida com a verdade sem sombra de dúvida. Aí sim nós vamos melhorar as sementes e aí sim teremos uma sociedade igualitária, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade que faz com que todos que pertencem a essa sociedade possam estar vivendo uma vida tranquila. Uns ajudando os outros, uns organizando o caminho dos outros, a parceria entre os seres. Isso sim seria maravilhoso. O trabalho é o segundo item. O trabalho é a exigência do princípio da transcendência. O homem trabalha não apenas para suprir as suas necessidades físicas de subsistência e de sobrevivência ou ambição. Não é só o trabalho material. O trabalho serve para que você possa usar seus talentos, para que você possa aprender coisas novas, para que você possa contribuir. No universo, nada se faz por acaso. Existem forças inteligentes em ação que mantêm o equilíbrio de tudo. A mola do mundo não está nos braços e nas mãos, mas na consciência. É lógico, quando eu tenho uma consciência harmoniosa, equilibrada, certa de que eu tenho uma fé na palavra do Cristo, certa de que eu tenho proteção, certa de que eu tenho esperança, certa que eu sou papel importante na sociedade e que eu posso melhorar a cada momento toda a estrutura dessa sociedade que eu vivo, que eu sou parte integrante dela e que cada ação minha colabora para que os outros também sejam felizes, até porque nós podemos dar exemplo de boas coisas. Então a mola do mundo não está só nos braços e no trabalho material, e sim nas mãos de alguém que tem uma consciência harmoniosa, de alguém que tem consciência de sua fé
e principalmente de alguém que tem consciência de si mesmo e do seu talento para colaborar com o mundo que vive. As criaturas humanas que só trabalham para si não superaram a condição animal. Aquele que só pensa em si, ele é tão egoísta que ele se torna ignorante, cego. Vivem e trabalham, mas não existem. Então são pequenos robôs atrás do dinheiro. Existir significa ter plena consciência das ações praticadas, significa saber que você é parte integrante de uma estrutura em que você está colaborando e você tem talentos importantes para isto. É aquele que existe, sabe que existe e luta para existir cada vez mais e melhor. É aquele que luta para ser um ser humano melhor a cada dia. É aquele que luta contra seus hábitos nocivos. É aquele que luta para ser mais humilde, para ter mais amor, para que ele possa ter mais tolerância para com o outro. É aquele que luta para desenvolver hábitos saudáveis e se tornar exemplo para o outro em seu caminho. Através do trabalho, o homem se realiza como ser, desenvolvendo suas potencialidades. O homem aprende, se realiza e contribui para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade mais equilibrada. A doutrina espírita nos oferece o entendimento para a cognição com Deus, em nossa condição espiritual, sem superstições ou deformações teológicas. Isso é verdade, porque a doutrina espírita ela não tem misticismo nenhum, não tem ritual nenhum. Ela só nos dá o entendimento de como funcionam as leis divinas e o que o Cristo nos deixou para que nos tornássemos moralmente melhores. E nos dá dicas de melhorar os nossos sentimentos, de educar as nossas posições, posturas, as nossas ações, nos dá entendimento de como funciona todo o processo de desencarne, como é que é o nosso espírito, como é que funcionam as leis do trabalho, as leis do amor e caridade que Deus deixou, que está dentro de nós e que nós possamos usar isso, até porque Deus nos dá instrumentos maravilhosos para que sigamos a nossa vida com harmonia. Basta-nos continuar em nossos trabalhos para termos a nossa parte assegurada na herança divina. Pois, como ensinou o apóstolo Paulo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Somos herdeiros de Deus. Isso é tão maravilhoso porque nos torna tão importantes, nos torna tão necessários. Quando nós temos boa vontade em auxiliar o mundo na trajetória do bem, nós somos parte importante nesse equilíbrio universal. Cada ação praticada reflete no universo inteiro. Então, vale a pena mantermos as nossas ações o melhor possível. E aí, é desde o pequeno serviço até os grandes projetos. Tudo que nós fizermos na vida tem que ser com boa vontade, com amor, com tolerância, usando a verdade e utilizando os nossos talentos. Aí sim, nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. O conhecimento é a nossa fé, que não se funda em palavras, sacramentos, ídolos mortos, mas na certeza das verificações positivas e nas conquistas do trabalho humano. Nossa fé é raciocinada. Nós conseguimos aprender através da doutrina espírita que nós podemos raciocinar a respeito de nossa fé e termos uma fé calcada dentro de nós, certa de verificações positivas, certa de argumentos que nos deixem tranquilos com relação à nossa crença. Aí sim, nós estaremos certos também de que temos uma proteção divina muito boa e que teremos sempre um guia nos ajudando a tomar melhor decisão.
E aí o trabalho humano, gerador constante de novas formas de energia para a escalada humana da transcendência. Então o trabalho vai nos aproximar de Deus quando nós usamos nossos talentos para a melhoria de toda a comunidade que vivemos, para a melhoria de toda a estrutura que vivemos, para a melhoria do local de trabalho que temos. Aí sim, nós estaremos contribuindo, apesar do trabalho material ter que ganhar dinheiro e organizar as nossas funções, mas além disso, respeitar o colega de trabalho, respeitar o outro na sociedade, ter tolerância, lidar com a verdade e usar os nossos talentos para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida. E a solidariedade, por último, é maravilhosa, com certeza, porque quando nós temos amor, usamos o nosso trabalho, os melhores talentos e fazemos parte importante dessa mudança social, dessa mudança de organização, porque nós estamos fazendo das nossas atitudes o melhor, é óbvio que nós seremos mais solidários. Todo o trabalho espírita é exigente e penoso, porque faz parte de uma grande batalha. O Espiritismo nos dá a indicação de que nós somos uma população que faz parte da redenção do mundo. Porque como ele esclarece a respeito das leis divinas, como ele dá suporte de entendimento da palavra do Cristo na questão moral, nós estamos com um papel muito importante de divulgar todas essas coisas para aqueles que não entendem. E é por isso que nós temos uma grande batalha na redenção do mundo. Tudo no Evangelho, como Kardec demonstrou, torna-se claro e demonstra a posição evidente, racional do Cristo. O Evangelho, ele é tão bem escrito que nos dá a cada parágrafo um entendimento tão aprofundado das lições morais do Cristo que você pode, com um parágrafo, fazer uma mudança naquele seu dia extraordinária. Quantas e quantas vezes eu fiz o Evangelho e um único parágrafo me transformou, me deu tanta esperança, me deu tanta vontade de viver, que eu comecei a dimensionar o quanto é importante você estar com o Cristo o tempo todo. E ele tem uma linguagem tão clara que você fecha o livro depois de ler o seu Evangelho e aprende mais uma lição a cada leitura. E se torna com certeza cada vez melhor. A luta entre o bem e o mal é simplesmente um processo de evolução, até porque o mal é ignorância. Não existe o mal do demônio ou o mal da condição de que existem coisas sendo feitas que não podemos organizar através da superstição ou do atraso. Não. Simplesmente o mal é a ignorância, é a falta do bem. Aquele ser que tem o mal incorporado em seu espírito de uma forma forte é porque ele nunca aprendeu a amar. Talvez nunca tenha recebido amor. O bem é o conhecimento, o progresso, a adequação da mente à realidade. Quando você tem conhecimento das leis divinas, quando você tem o progresso em cima do entendimento dessas leis. E aí, quando você começa a ter uma fé raciocinada à realidade que você vive, o seu papel dentro desse mundo, com certeza você está evoluindo. Então, na realidade, quanto mais conhecimento você tiver, menos atraso, menos mal, menos dificuldades você terá. Porque o bem estará à sua volta e você estará tendo mais harmonia em sua vida. Quando o homem se apega à terra, com T minúsculo, porque a terra que pisamos e não o globo terreno, ele se nega a evoluir e é castigado pelas forças da evolução.
Pode o homem andar de joelhos pelas ruas, jejuar, fazer promessas quanto quiser, mas com isso não se torna melhor. E é verdade. Quantas e quantas vezes a gente não faz barganha com Deus? Olha, se o Senhor me der isso, eu prometo que farei aquilo. Só que muitas vezes a gente nem sabe pedir direito. Às vezes pode ser um pedido para Deus nesse sentido, pode ser a nossa ruína. Então não adianta nada fazer esse monte de promessas, de andar ajoelhado pela rua, de jejuar, fazer promessa de barganha com Deus. Porque Deus quer de nós a melhoria interior. Deus quer de nós mais amor no coração. Deus quer de nós mais perdão para com o outro. Deus quer de nós mais tolerância, mais humildade, mais caridade. Enquanto nós não aprendermos que isso é necessário para nos tornarmos seres melhores, nós estaremos nos enganando. E aí nós estaremos apegados à terra e nunca estaremos evoluindo, achando que isso é o melhor a fazer. As tentações que sofremos não vêm do diabo, mas de nós mesmos, da nossa ignorância, do nosso apego aos bens perecíveis da vida terrena. A luta do homem para transformar o mundo é a luta do homem consigo mesmo, pois é ele quem faz o mundo e o faz à sua imagem e semelhança. As tentações que sofremos não vêm do diabo. Não existe uma entidade específica que nos dá tentações. Nós erramos com as tentações porque escolhemos errados. Nós temos tentações porque as tentações nos dão prazer, porque nós somos seres ignorantes. Nós somos seres em transformação. E ainda nós temos uma série de tentações a respeito dos nossos sentimentos que estão muito atrasados. Nós temos apego aos bens materiais, nós somos egoístas, nós somos vaidosos, o nosso orgulho às vezes tem 3 vezes maior do que o nosso tamanho, nós tratamos mal muitas pessoas, nós pensamos sempre nas nossas vidas e esquecemos do outro. E principalmente nós nos enganamos com as ilusões do mundo. Buscamos felicidades onde não existe. Então achamos que estar na balada todos os dias, nos entupindo de várias bebidas e outras coisas mais, nos trará grande felicidade. Pelo contrário, vai nos fazer cada vez mais nos perdermos na vida. Nós podemos nos divertir sim, mas com equilíbrio, com bom senso e não no exagero. Nós somos gananciosos, temos que ter dinheiro, 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 posses, posses, coisas modernas. E cadê o interior transformado? Cadê a serenidade no coração? Cadê o amor? Muitas vezes essa corrida ao ouro só nos deixa cegos. A luta do homem para transformar o mundo é a luta do homem consigo mesmo. Pois é ele quem faz o mundo e o faz à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Se o seu mundo está muito ruim, é porque você tem que se transformar muito. Se o seu mundo à sua volta está harmonioso, é porque você está contribuindo para que essa harmonia aconteça. Então, tudo que está à sua volta é fruto das suas ações. Você só vai receber de volta aquilo que plantar. Então, se você é respeitoso, se você é caridoso, se você age com compreensão e tolerância, se você é educado, as pessoas não têm mais educação, não têm mais respeito. Aí é óbvio que você só vai receber em volta tudo aquilo que você está plantando. E aí a sua vida se torna desorganizada. Deus criou a Terra e todos os mundos do espaço, mas deu cada mundo aos homens que os habitam.
para que eles aprendam o seu ofício paterno de criador, tentando criar o mundo humano que lhes compete. Nós estamos criando a Terra à nossa imagem e semelhança. E se a gente não está gostando da Terra que a gente está vendo, é porque nós somos coniventes com muita coisa que está acontecendo de errado. Porque não adianta nada a gente estar dentro do nosso conforto do lar, sem fazer absolutamente nada para essa transformação, que as coisas não vão cair de mão beijadas dos céus e de alguma forma serem transformadas como um passe de mágica. Nós temos que lutar para mudar esse mundo. Cada um de nós é um papel importante nessa mudança. Cada civilização é um mundo imaginário que o homem constrói com o seu trabalho, modelando em argila e pedra os seus sonhos e as suas ilusões. Nós temos o direito de sonhar. O que nós não temos o direito é de nos enrolarmos em ilusões desnecessárias. Sonhar é saudável. Lutar pelos nossos sonhos é saudável muito mais ainda. Mas no caminho do bem, com tolerância, com respeito, com atitudes benéficas, com planejamento, com perseverança e confiança na proteção divina. Agora, se você tem projetos e sonhos e começa a se iludir com tudo que o mundo te coloca à mesa, provavelmente não vai sair do papel aquilo que você está sonhando. Porque você vai se enrolar tanto nessas ilusões que provavelmente você vai estar perdido num momento ou outro. Agora está surgindo aos nossos olhos e sob nossos pés uma nova civilização, a civilização do espírito. Essa é a tendência do futuro. Nós não podemos mais viver uma vida sem pensar no nosso espírito, sem pensar em nos organizarmos interiormente, sem pensar em nos transformarmos, que podemos chamar de civilização cósmica ou civilização espiritual. O Espiritismo é a plataforma de Deus aprovada pelos espíritos superiores para a transformação e elevação da Terra. Os espíritos superiores fizeram um trabalho extraordinário, nos dando dicas imensas de como viver no caminho de Deus. Cabe a nós escolhermos o melhor. Cabe a nós estarmos com boa vontade para essa transformação. Cabe a nós percebermos que o mundo está se transformando e um mundo sem amor não existe. Não dá mais para viver achando que nós estamos pulando a cada passo a vida sem amor, a vida sem solidariedade, a vida sem tolerância. Não existe mais. Até porque o homem já destruiu tantos recursos na Terra que, se não tiver solidariedade e novas ideias de transformação, provavelmente teremos grandes dificuldades nos próximos anos. Água, alimento, ar poluído. Se o homem não se unir com amor, tolerância, solidariedade, provavelmente teremos muitas dificuldades, porque o planeta está borbulhando de problemas. Mas é lógico que eu também não vou ficar propagando toda a violência e todos os problemas e todas as crises que estão sendo bombardeadas nos meios de comunicação. Porque aí eu vou estar sendo conivente com essa ideia do mal. Eu tenho que propagar ideias transformadoras, eu tenho que propagar ideias do bem, eu tenho que passar esperança a todos. Porque toda crise gera ideias maravilhosas. Nós nos transformamos a partir de crises. E nós nos tornamos melhores e mais solidários quando existe uma catástrofe eminente. Então, cabe a nós pensarmos mais com amor e olhar com mais tolerância e amor o mundo que vivemos.
Esse texto é do curso dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido, do José Herculano Pires. Vale a pena ser lido na íntegra, porque é maravilhoso. Jesus, Kardec e Nós, Francisco Cândido Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.